Olá pessoal, eu sou Maria do canal Terapia com Plantas. Primeiramente eu queria mandar um abraço gigante a todos os meus inscritos, dizer que eu estou muito feliz que o canal está crescendo, mandar um abraço carinhoso para meus alunos da consultoria, alunos, aquele beijo carinhoso, obrigado pela confiança e obrigado pelo trabalho maravilhoso que a gente está fazendo. Eu que agradeço de vocês me dar essa oportunidade e estar passando um pouco de conhecimento a vocês, tá? Um beijão carinhoso a todos. Eu queria agradecer aos inscritos, dizer que eu estou muito feliz, muito obrigado, pessoal. O pessoal do meu canal, o pessoal do meu grupo do WhatsApp, pessoal do Facebook e do Instagram, um beijo gigante a todos. Bora lá pro vídeo. Pessoal, hoje nós vamos falar, como eu já falei para vocês, eu estou fazendo uma série de cultivos sobre as marantas e as calateias, tá? Para estar ajudando vocês no cultivo da sua bonita aí na sua casa. E o vídeo de hoje é sobre essa linda, maravilhosa, que é a Calatheia orbifolia, ou Maranta orbifolia, tá? Pessoal, vou deixar o nome dela escrito aqui, tá? Aqui, para você conferir, tá? Essa ou também conhecida com o nome popular de Calatheia ou Maranta melancia. Para você ver, eu acredito que esse nome foi sugerido por conta desses riscos na folha e a folha dela ser redonda e lembrar uma melancia mesmo. As folhas dela são bem ovais, tá? E tem essas listras que lembram uma melancia, tá? Eu acredito que seja por isso. É uma planta perene, é uma planta que dá para você cultivar sim dentro do seu apartamento, dentro de casa, desde que você dê um local correto para essa planta, com a claridade correta, o substrato correto e a rega correta, que eu estarei passando aqui no vídeo para vocês, fiquem atentos, tá? A floração dela é no início da primavera, tá? Mas eu acredito que a beleza dela ornamental está mais nas folhas, tá? A claridade para essa planta é uma claridade, uma luz indireta ou uma luz filtrada, tá? Se você cultivar ela dentro do apartamento ou dentro de casa, aproximar ela o mais possível de uma janela onde que essa janela pegue sol, tá? Para os raios solares refletir no vidro e pegar nas folhas dela para você ter sucesso com ela, porque senão ela não vai produzir folha. Quando a planta ela não tem a claridade solar correta, você pode até cultivar ela sim no local que ela não tem sol, só que ela não vai produzir folha, ela não vai te dar fruto, ela não vai te dar folha, ela não vai te dar flor. Então ela precisa da luz solar para ela ter esse desenvolvimento que todo ser vivo necessita para poder estar desenvolvendo da luz solar. Então ela não é diferente, porque ela é um ser vivo, toda planta é um ser vivo. A rega para ela, como eu já falei das outras marantas e as outras calateias, é uma rega controlada para não haver encharcamento. Essa calatheia melancia não é diferente das outras que são um pouco chata de cultivo. Ela é um pouco chatinha de cultivo, tá? Para você que é marinheiro de primeira viagem, que está começando agora, não tem prática, você vai ter que ter uma cautela maior no cultivo dela para você não perder ela. Então, cautela na rega, tá? E o substrato dela é diferente, um pouco diferente da anterior que eu apresentei. O substrato dela é um substrato à base de, que a minha está, tá? A base de humus de minhoca com casca de pinos, apenas, tá? E o dreno no fundo do vaso. Não esquecendo que se colocar num vaso comprido como esse, ou se você colocar num vaso mais raso, colocar uns 4 a 5 dedos, ou até mais, se for um vaso comprido, até aqui de dreno, o resto você completa com o substrato, deixando um dedo abaixo, para quando você regar, a água não vir para fora, tá? E para esse dreno, ele vai salvar você do excesso de água que as marantas não suportam na raiz delas. Elas precisam de uma raiz úmida. Mas se elas tiverem o excesso de rega, você perde a sua planta. Então ela tem que ter uma rega controlada para não ter perda, tá? Não ter perda do rizoma e através dessa perda do rizoma, você perder a sua planta. Então, para que isso não aconteça, você tem que colocar o dreno em todas elas, tá? E o substrato correto e a claridade correta. A rega, você só vai regar quando você tiver certeza que o substrato secou, mas você não pode deixar esse substrato esturricar, porque ela não aguenta ressecamento em excesso, que os rizomas desidratam e você acaba perdendo da mesma forma se você fizer uma rega excessiva. Se você fizer uma rega excessiva, você vai ter problema na raiz com a cochonilha ou com fungo e vai perdê-la da mesma forma,
Então você precisa de estar fazendo, de estar colocando um dreno no fundo desse vaso e olhando com cautela a rega. O que acontece? Se você colocar o dreno, não colocar o dreno no fundo do vaso, esse substrato ele pode acumular água aqui no final. E o que acontece? Aqui em cima seca, embaixo fica úmido. A pessoa coloca o dedo, ela não sente a umidade que está lá embaixo. Então, o que acontece? Essa umidade, você vai jogar mais água em cima e onde está o encharcamento, que é no fundo do vaso, vai gerar um fungo ali e você vai perder essa planta, tá? Então, ela precisa de um local ventilado para que esse substrato venha a secar. Não é vento, é isso que está acontecendo aqui. Vocês estão vendo essa corrente de ar que está aqui, está balançando a folha dela? É essa ventilação que a planta precisa. Não é aquela ventilação, aquele vento forte, não é expor a planta ao vento forte. Ela precisa de um local ventilado. E eu gosto de explicar nos meus vídeos muito bem explicado, porque eu já perdi muita planta nessa vida minha por falta de orientação, até eu estudar e aprender a cuidar de planta. E quando eu estudei, aprendi a cuidar de plantas e coloquei a mão na massa, foi onde eu fui ver os meus erros. Então a pessoa confunde ventilação com vento e confunde claridade solar com o ambiente claro. Claridade solar é uma coisa, ambiente claro é outra. Ah, eu vou colocar minha planta no ambiente claro, mas se esse ambiente claro não tiver uma luz solar, não vai resolver você colocar a planta ali. Então você tem que aproximar a planta o mais próximo de onde ela pega um sol, tá? É uma planta excelente para você cultivar sim dentro de casa, desde que você proporciona essa claridade para ela correta, com a rega correta, a adubação correta e o substrato correto. A adubação para ela você faz no final do inverno, que é onde que ela está saindo da dormência. Pelo fato dela ser uma planta mais chata, você corre risco maior de perder. Então, se você não tiver cautela, você vai perder. Então, seguindo na risca, né, na linha, como eu estou explicando aqui, com certeza você não vai ter problema com a Calatheia melancia, a Amaranta melancia, ou seja lá de como você conhece ela. Eu não sou muito fã de nomes. Eu prefiro que a pessoa aprenda o cultivo do que fica focado em nome científico, nome popular e acaba perdendo a planta. Conhece a planta por nome, faz altos estudos a respeito dos nomes que que conhece pela planta, mas acaba perdendo a planta porque não aprofunda e não põe a mão na prática. Então, a poda dela também, como as outras, é uma poda de limpeza, removendo só as folhas velhas, porque como eu expliquei, folha velha não vai produzir nada para sua planta. A única coisa que ela vai fazer é fazer a sua planta perder energia com aquela folha que já não vai produzir mais nada. Então, vai lá, ó, tesoura nela, corta ela até com o próprio dedo, você vem com a unha e remove ela, porque ela é uma planta com espécie suculenta, você consegue arrancar ela com o dedo, tá? Fazer o corte dessa planta com a unha, dessa folha com a unha. O replantio dela também, se você for fazer no final da primavera, no final do inverno, desculpa pessoal, no final do inverno, início da primavera. O substrato, eu já falei do substrato, a claridade, já falei da claridade e da rega. Espero que eu não tenha deixado dúvida. Se eu tiver deixado dúvida sobre essa maravilha que é a Amaranta melancia, Calatheia melancia, pode deixar nos comentários que eu terei o maior prazer em responder, mas eu acredito que os meus vídeos eu não deixo dúvida, porque eu explico muito bem explicado, tá? Porque é o que eu quero passar para vocês, o meu objetivo é esse, de estar aqui para ajudar vocês, porque como eu já falei, volto a repetir, eu já perdi muita planta nessa vida minha, e eu tive que correr atrás e estudar para aprender a cultivar. Então hoje eu não perco mais planta, tá? E eu queria passar um pouco desse conhecimento meu para vocês, por isso que eu fiz o canal. Estou aqui pronto a ajudar. Qualquer dúvida, deixe lá nos comentários. Caso eu tenha deixado alguma dúvida, porque sempre tem, deixe lá nos comentários que eu terei muito prazer em ajudar você, tá? Um beijo gigante a todos e muito obrigado mais uma vez. Até o próximo vídeo da nossa querida Amaranta. Entre no link aqui embaixo, que aqui no link tem várias Amarantas e Calatheias que eu fiz o vídeo, ensinando os substratos de cada uma, a forma de cultivo de cada uma, onde você pode usar ela, onde você não pode usar ela, o que você deve fazer ou não com ela, para você ter sucesso com a sua Calatheia ou a sua Amaranta e ter ela sempre bonita, com folhas sempre maravilhosas. Um beijo gigante a todos, até o próximo vídeo. Aí pessoal, ó, ela de perto, olha as características dela, é maravilhosa, maravilhosa. Essa Calatheia, eu amei ela, tá? Ela realmente, a folha dela lembra mesmo uma melancia pelo fato de ser redonda, né? E ter essas listras. Então o nome
popular dela fez jus, né? Ela fez jus ao nome popular dela, porque ela realmente ela lembra uma melancia. Olha o galo, pessoal.